De 2019 para cá, a Blip cresceu mais de 12 vezes em relação à receita que gera. A gente vai bater um papo com o Cadu, que é o líder de M&A da Blip, e a gente vai entender como que uma empresa tradicional, que ele vai contar a história, se transformou em uma grande gigante, entendendo movimentações de mercado e a importância do M&A no processo de crescimento dela. Os fundadores vendiam um celular no campus da UFMG aqui em BH, e em determinado momento eles entenderam que o mercado de ringtones, que estava vindo da Europa, estava vindo muito forte, passaram a criar uma plataforma para vender ringtones, venderam a empresa para um grupo japonês, recompraram depois de alguns anos. E se o WhatsApp um dia se tornar uma plataforma aberta? Em 2018 isso aconteceu. O WhatsApp abriu as APIs, permitindo que as empresas pudessem se conectar, integrar todos os seus sistemas, CRMs e ERPs a essas plataformas e criar a partir de então estratégias conversacionais para fazer vendas, para fazer marketing, para fazer customer support. Quando isso aconteceu, a Blip ela estava no lugar certo, na hora certa e com a plataforma certa. Esse é um grande diferencial, né, dessas plataformas que permitem que você fale no seu tempo, faça o agendamento de um exame, por exemplo, em 5 horas. Você não precisa estar ali entre uma reunião e outra, você vai, responde, mas você espera da mesma forma que a plataforma te responda na hora. O que você vai olhar como uma pessoa que é o investidor, que está com cheque, está com uma tese, mas se eu te trago duas empresas semelhantes com soluções, por que você tende a escolher entre uma e outra? Quais são esses critérios aí que são levados a sério se a gente precisa se preparar cada vez mais? No ar, começando mais um episódio do BuyCast, o podcast da Buyco, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E hoje o nosso podcast está super requintado, que a gente vai bater um papo com o Cadu, que é o líder de M&A da Blip, e a gente vai entender como que uma empresa tradicional, que ele vai contar a história, se transformou em uma grande gigante, entendendo movimentações de mercado e a importância do M&A no processo de crescimento dela. Cadu, seja muito bem-vindo ao BuyCast. Rafa, muito obrigado, super prazer estar aqui e um privilégio poder contar um pouco da indústria, da nossa história e um pouco do dia a dia também na área de M&A da Blip. Veio de São Paulo para comer pão de queijo e gravar com a gente, hein? Isso aí, a melhor parte. Isso mesmo. Bem, Cadu, se puder começar com esse contexto, né, até por ser uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado e hoje tem aí uma posição de tecnologia, de alta tecnologia, a gente pode até chamar dessa forma, né, identificando tendências e conseguindo processuar ali tanto produtos quanto estratégias comerciais, mas dá um contexto para a gente do que é a Blip e como que ela vem se movimentando aí ao longo desses anos de mercado. Legal, muito bacana. A Blip, na verdade, é uma empresa já de 25 anos de mercado. Na verdade, ao longo desse processo, ela foi passando por rebrandings, né? Então, já começou como Take, os sócios, os fundadores vendiam um celular no campus da UFMG aqui em BH e eles passaram a reinventar o business ao longo desses anos. Então, quando eles tiveram essa empresa de celular, ela foi um sucesso e em determinado momento eles entenderam que o mercado de ringtones, que estava vindo da Europa, estava vindo muito forte, passaram a criar uma plataforma para vender ringtones, monopolizaram esse mercado aqui no Brasil, venderam a empresa para um grupo japonês, recompraram depois de alguns anos, reinventaram novamente a companhia e até que em determinado momento, em 2014, onde eles vendiam ringtones através já de ferramentas de chatbot, mas naquela época ainda com SMS, eles tiveram um insight, vendo toda a adoção do WhatsApp no Brasil, que estava, enfim, crescendo a números absurdos. Hoje é um dos países mais relevantes do mundo com o uso de WhatsApp. Hoje é um dos países mais relevantes em termos absolutos, são 150 milhões de usuários no WhatsApp aqui no Brasil. E quando a gente olha em termos relativos, o Brasil, falado pelo CEO do WhatsApp aqui no Brasil, Guilherme Horn, é o país que mais tem métricas de engajamento de forma super acelerada em relação a outros países. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o número de smartphones que tem o WhatsApp instalado no Brasil, a gente está falando de 99% dos smartphones com o WhatsApp instalado. É uma penetração enorme acima de qualquer outro país. 150 milhões de usuários é uma praça importante mesmo, né? Bem significativa em questão tanto de adaptação de produtos, entender o perfil que aquele ecossistema, aquela região demanda, para poder criar tecnologias que consigam ser
úteis e agregadas aí para aquela população. Exatamente, uma plataforma que se tornou hábito, né, no dia a dia do brasileiro. Hoje a primeira coisa quando acorda... E a última quando a gente vai deitar, Exatamente. a gente dá a última olhada ali no WhatsApp. Então, esse sucesso faz com que seja, de fato, uma plataforma poderosa para que as marcas utilizem e criem estratégias conversacionais dentro dessas plataformas conversacionais. Aqui no Brasil, como a gente tem o fator WhatsApp, né, ela acaba sendo a queridinha dos brasileiros, de fato. Mas, em 2014, eles tiveram esse insight, vendo essa adoção, e se o WhatsApp um dia se tornar uma plataforma aberta? Então, e a visão deles é que se isso acontecesse, todas as empresas no mundo iriam ter um contato inteligente, que é a categoria que eles criaram, que agora a gente está levando para o mundo, e que eles desenvolveram a plataforma a partir disso, e em 2018 isso aconteceu. O WhatsApp abriu as APIs, permitindo que as empresas pudessem se conectar, integrar todos os seus sistemas, CRMs e ERPs a essas plataformas e criar, a partir de então, estratégias conversacionais para fazer vendas, para fazer marketing, para fazer customer support, né, atendimento ao cliente, dentro do WhatsApp. Então, quando isso aconteceu, a Blip estava no lugar certo, na hora certa e com a plataforma certa. E desde então, a gente não parou mais de crescer. Isso foi uma coisa bem importante que você disse, né? O time, como que ele é algo predominante para as empresas que vão conseguir buscar talvez um share bem expressivo de mercado e aquelas que perdem o time, né? Ou por falta de desenvolvimento de tecnologia, novos produtos e ficam talvez com aquele conservadorismo, aquele mercado seguro. Mas hoje a gente não consegue mais criar ou pensar em modelos de negócios que não vão ser mutáveis, né? Então ele vai ser agregado, talvez o seu carro-chefe há 2 anos atrás já está obsoleto e agora precisa ser repensado em novas formas, em novos momentos. E também outro ponto interessante, né? O poder do investimento. Então, o M&A que aconteceu na antiga empresa dos fundadores, eles conseguiram reverter isso e continuar apostando no empreendedorismo, inovação, estudando o mercado, vendo aí os movimentos para qual lado estava indo aí tendências de consumo. Sem dúvida nenhuma, é algo muito importante, né? O mindset do empresário para não adormecer, né? Não ficar naquela zona de conforto, porque a única certeza que a gente tem é a mudança agora, né? Sabendo que as coisas estão cada vez mais rápidas, dinâmicas, ficando mais obsoletas, tecnologias que antes eram para existir durante 20 anos, não duram nem 2, e como que teve aí essa visão dos sócios. Mas em 2018, então, quando o WhatsApp abre a API, a Blip está pronta para poder, então, ser uma plataforma para entregar para o mercado uma integração bem significativa. E nesse meio tempo, ela começa, então, a ter uma visibilidade muito importante, não só para o WhatsApp global, né, mas também para o usuário, que as empresas, o cliente final ali tendo uma experiência cada vez mais usual dentro da plataforma. Eu queria que você contasse, então, agora um storytelling mesmo, como que veio, então, esses últimos 5 anos da Blip, né, vamos falar assim, esses últimos 5 talvez tenham sido bem representativos em relação até a história, com nível de crescimento, jornada estratégica mais agressiva. Essa mudança, então, se deu por quê? Exatamente. Só para te trazer já alguns números, de 2019 para cá, a Blip cresceu mais de 12 vezes em relação à receita que gera, né? Então, é um crescimento explosivo, que foi, de novo, alavancado, acho que por esse movimento, por essa mudança paradigmática que a gente tem vivido. E depois, né, da abertura da API do WhatsApp, em que a empresa estava preparada, de fato, né, para viver esse novo paradigma, ela passou a crescer bastante, chamou a atenção, claro, de investidores. Em 2020, a gente foi aportado pela Warburg Pincus, né, no que marcou a maior Série A da história até aquele momento, um cheque de $100 milhões. Desde então, a empresa se estruturou, tomou a decisão consciente de investir nesse crescimento acelerado, saindo de 200 colaboradores para mais de 1.500. 1.500 pessoas, e agora ainda com times também em outros países. A gente, fruto de uma aquisição, a gente vai contar um pouquinho aqui também. E houve também uma segunda rodada, né, que foi a nossa Série B em 2022, com outro cheque de $70 milhões, também com a Warburg Pincus,
Então, a empresa ela se estruturou, se capitalizou para conseguir captar esse crescimento, toda essa oportunidade de crescimento que o mercado apresentava. E desde então, a gente, enfim, tem esses sócios no nosso cap table que aportam também muito conhecimento, trazem, enfim, experts de mercado norte-americano, de todos os países, para suportar também decisões estratégicas da companhia. E isso é muito importante, né? O M&A, ele traz não só o dinheiro, mas sim pessoas qualificadas, talvez para trazer um conselho melhor, acesso, né? Queira ou não, o dinheiro, ele é um portal de acesso hoje muito importante no nosso mercado corporativo. Mas você me fala uma coisa que é muito interessante. Essas séries, né, que às vezes os empresários acreditam que seja muito fácil, vou conseguir várias etapas. Mas se a gente que está ali no dia a dia, né, fazendo as empresas, entendendo o que os movimentos de M&A trazem, é muito importante que vocês com certeza entregaram um resultado muito acima do esperado ou bem dentro do esperado para poder ser investido novamente em 2022. Então, isso por que eu quero trazer? Muito empresário, às vezes, consegue captar um cheque ali de 5, 10 milhões para poder acelerar o negócio dele, né, que é mais o nosso mercado de pequenas e médias empresas. Porém, o modelo de negócio ou o recurso que ele consegue captar, ele não consegue entregar o plano de negócio que ele vendeu para o investidor. E aí ele não consegue ele passar por camadas, rodadas mais agressivas de investimento. Então, isso é muito legal porque mostra, né, o profissionalismo, a eficiência de vocês com o investimento, a seriedade para buscar um cheque tão grande quanto da primeira rodada tinha sido feito. E só mais um ponto também que eu queria até acrescentar. Quando você fala, Cadu, de 2020 para 2022, a gente estava num momento, então, que a pandemia ajudou muito o modelo de negócio de vocês a acelerar, que as pessoas ficaram utilizando plataformas digitais para compra, para poder abrir uma conversa com um banco, poder ali tirar uma dúvida com relação ao produto ou serviço que ela tinha comprado. E justamente é a solução que a Blip faz, né? Exatamente. Então, a tragédia da pandemia beneficiou ainda mais a aceleração de vocês por terem dinheiro e agora o mercado sendo altamente direcionado de forma orgânica para isso. Com certeza, a pandemia ela foi um acelerador desse movimento, mas ao mesmo tempo um acelerador de movimento que veio para ficar. Talvez ela tenha só antecipado esse movimento em questões de alguns meses ou anos, porque no fim do dia, quando a pandemia chegou, todas as marcas, lojas se viram obrigadas a fechar as portas e precisavam continuar tendo esse relacionamento com seu consumidor, com possíveis clientes, e a Blip é a plataforma que estava preparada para ajudar nesse sentido. E que agora a gente vê esse movimento acontecendo, enfim, de forma crescente no Brasil e no mundo, né? E isso é muito legal, porque vocês hoje são uma grande referência para empresários que querem entrar nesse mercado, não só de omnichannel, mas também em tecnologias mais ágeis para poder trocar, formalizar, ter relatórios e dados dessas informações que são trocadas diariamente entre cliente e empresa. Então, foi algo que abriu as portas para o mercado mesmo. Com certeza. A Blip ela é uma plataforma que ela é agnóstica a qualquer caso de uso, então a gente consegue estar presente, né, em toda a jornada de uma marca com o cliente, de novo, para fazer marketing, venda e atendimento ao cliente, numa plataforma que no fim do dia te entrega melhor engajamento em campanhas de marketing, maior conversão em vendas e um atendimento ao cliente com maior satisfação e menor custo. Ela acaba sendo no-brainer. E, no fim do dia, a gente enxerga que esse movimento, né, ele pode se dar para qualquer indústria. A gente vê alguns players de nicho, na verdade, que atacam indústrias específicas. A Blip não. Ela hoje tem mais de 3.800 clientes, 300 das 500 maiores empresas do Brasil são clientes Blip. A gente tem outros 3.500 clientes, pequenos e médios, e de todas as indústrias, né? Então, a importância de uma plataforma construída dentro desse novo paradigma do AI First, eu acho que é o que traz o diferencial da Blip para conseguir ter essa abrangência diferente de algumas plataformas mais nichadas ou que atendem determinada indústria. A plataforma mais utilizada é o WhatsApp? É o WhatsApp, sem dúvida nenhuma. No Brasil, hoje, a gente tem esse fator WhatsApp, que
que faz com que mais de 90% das interações aconteçam nessa plataforma, mas a gente vê também outras plataformas ganhando tração, como o Google RCS, o próprio Instagram também. Que habilitou coisas de venda, conversas Exatamente. automáticas, mensagens automáticas para o cliente. Exatamente. E hoje o Instagram em específico, ele tem uma atuação importante no que a gente chama de conversational marketing. Então, provavelmente você e os ouvintes devem ter se deparado, né, com uma situação em que você é impactado por uma campanha dentro do Instagram, um patrocinado, e você tem um botão call to action ali que te leva para dentro de uma conversa com uma marca. Isso é o que hoje a Meta chama de click to message ads, né, um advertising que leva de fato uma marca por uma interação one-on-one com aquele cliente, e que a partir dela, enfim, ela está no melhor ambiente possível para poder converter. Eu tenho uma dúvida, Cadu. A parte do chatbot também vocês fazem, que é deixar mensagens pré-estabelecidas com alguns estímulos, perguntas, então você vai direcionando as raízes ali para o que a pessoa define, mas e algumas são, de fato, ali a interação mesmo, apenas uma levantada de mão que você joga talvez para um especialista, para uma pessoa mesmo te atender. Hoje, em questões assim de números, qual que tem sido mais utilizada? Essas estratégias que já são mais tradicionais de deixar mensagens prontas, ou você está percebendo uma mudança de o consumidor e as marcas criarem ali, né, um funil de perguntas mais qualificadas e direcionar para o atendimento físico no final? Excelente pergunta, e você puder ter a oportunidade até de explicar um pouco, tangibilizar o que é a plataforma Blip. Sim. A Blip, ela é uma plataforma que ela permite com que marcas, de novo, de todas as indústrias e tamanhos, estabeleçam sua presença dentro dessas plataformas conversacionais, como WhatsApp, Instagram, Google RCS, entre outras. Então, um exemplo, a Baico, a gente está em todas essas plataformas. Então, a gente contrata a Blip vem, faz um estudo do que é o nosso mercado, quem são os nossos clientes, quais são as demandas que a gente recebe pelos canais e vai criando ali jornadas? A Blip, ela tem um diferencial de mercado que ela tem o que a gente chama de high touch onboarding, ou seja, a gente tem um time de especialistas que também são categorizados em especialistas em diferentes setores, né? A gente tem um time especializado em financial services, a gente tem um time especializado em varejo, em educação, e que consegue apoiar desde o onboarding, mas não só no onboarding, mas durante a sua jornada conosco, com as melhores estratégias, né, e melhores práticas de cada uma dessas indústrias dentro dessas plataformas. Então, a gente consegue aportar esse conhecimento, já fazendo parte, né, da nossa proposta de valor da nossa plataforma, mas a gente também conta com times que prestam, né, professional services e podem ficar, inclusive, alocados em clientes desenvolvendo. A gente tem hoje um ecossistema de parceiros também que desenvolvem o contato inteligente dos nossos clientes. Enfim, então, a gente tem diferentes approaches e a Blip, no fim do dia, ela pode te aportar, se você tiver maior conhecimento, tiver já um time técnico que desenvolva. Esse time é quem desenvolve esse tipo de estratégia, mas a gente também tem toda uma estrutura para conseguir te entregar isso. Então, voltando à sua pergunta, a gente vê hoje não só necessariamente fluxos pré-estabelecidos, mas com o advindo do Gen AI, né, a inteligência artificial tem habilitado a possibilidade de cada vez mais você estabelecer uma conversa entre uma marca e um cliente em linguagem natural, da mesma forma como a gente está conversando aqui, sem precisar necessariamente ficar passando por menus ou clicando. Uhum. Então, hoje o Gen AI consegue fazer com que a gente fique mais entregue natural, essa solução, que é a forma como a gente mais gosta de se comunicar, na verdade, né? Já olhando para esse novo paradigma. Exatamente. E uma coisa que você traz que é muito interessante. Hoje é irreversível a gente pensar no mercado que não tenham essas ferramentas até para poder ajudar as marcas e ajudar os usuários a terem uma conexão, uma proximidade ali mais fidedigna e num tempo hábil. Então, se a gente olha aí para um retrovisor mínimo de 15 anos atrás, eram aqueles call centers imensos, com 1.000, 2.000 pessoas, para poder prestar atendimento e informações que hoje
né, toda essa inteligência, essa automação sendo condensada dentro de um mesmo local, a gente consegue ganhar agilidade, escala e fazer com que fique cada vez mais dinâmico aí as relações entre empresa e consumidor. Perfeito. Então, hoje, voltando no exemplo do GenAI, a gente consegue já captar intenções do que um consumidor está... Com a marca específica, por exemplo, eu sou usuário de um banco. O banco, então, ele está vendo ali o meu fluxo e em qual momento que ele me manda uma mensagem automática de que meu cartão pode ser clonado ou não. Isso a Blip consegue, então, nessa massa de dados, nesse perfil de consumo, ajudar as marcas a poder alertar clientes de fraude, no caso do exemplo do banco aqui que a gente trouxe, porque foi uma mensagem que eu recebi, inclusive hoje, que eu achei interessante, então, assim, mas porque com esse perfil de compra, ele está me reforçando aqui dentro do WhatsApp que eu tenho que dar o ok para poder validar a compra e outras não. Então, tudo isso são inteligências artificiais pensando e tentando ali. Perfeito. A gente tem um dataset, eu diria que o maior da América Latina, porque no fim do dia a gente consegue entender tudo que é conversado entre uma marca e um consumidor, né? E isso pode retroalimentar a sua estratégia conversacional para deixar essa conversa mais inteligente sempre. Então, o banco pode utilizar, por exemplo, para fazer essa estratégia ou para utilizar esse tipo de dado que é super rico, né, do que você vem conversando com essa marca, para te oferecer a melhor campanha de marketing com o melhor público ali que ela entende que tem uma conversão maior. Então, existem, de fato, N estratégias possíveis dentro dessa leitura, né, dos dados que são trafegados nessas plataformas para você oferecer para o teu cliente a melhor experiência. Então, essa massa de dados é um dos entregáveis que a Blip faz também para a empresa. E o usuário, a cada vez mais, ele está recebendo um atendimento humanizado, muito mais inteligente, muito mais prático. Então, as duas interfaces, vocês, através da tecnologia, da automação, da inteligência artificial, conseguem atender ambos, por isso que tem aí uma resposta de crescimento de mercado tão rápida. Exatamente. Genial, não? Um diferencial, acho que dessa nova forma de comunicação, né, é que a gente consegue ter o que a gente chama de infinite thread, né? Ou seja, você vê toda a thread de um usuário com uma marca e você sabe qual foi a última interação que ela teve, e as ferramentas de GenAI, elas vêm para impulsionar exatamente. Você trouxe o exemplo de um atendente humano assumindo uma determinada conversa quando ele se sentiu na necessidade de falar com esse atendente humano. Você tem ali GenAI resumindo o histórico dessa interação desse cliente com a marca. Você tem a própria ferramenta, né, de GenAI, que a gente chama de Copilot. Por quê? Porque ele copilota esse atendimento junto com o humano, oferecendo a melhor resposta para o atendente ofertar ali para o cliente final. Então, a gente tem um banco, por exemplo, que utiliza... Ele utiliza Blip para fazer venda de crédito consignado. Sim. E crédito consignado, né, por ser um produto bem bastante específico, sim. Ele é finalizado, essa venda ela é finalizada de fato por um humano. A nossa ferramenta o funil você já consegue automatizar. Todo o funil é automatizado. Quando o usuário ele chega de fato ali no momento de fechar, né, esse crédito, um humano assume essa conversa e, com base na nossa ferramenta de Copilot, ela já sugere as melhores respostas para aquele usuário, e a gente tem uma taxa em média de 80% dos atendentes humanos aceitando o que o Copilot está sugerindo. Então, é uma resposta já bem assertiva, bem precisa para o que aquele usuário precisa, e as conversões também em venda acabam mostrando números impressionantes. Isso é sensacional. Menos erro, mais eficiência, muito mais performance. E onde que as pessoas às vezes ficam com medo, mas são ferramentas e plataformas que vão fazer com que os empregos acabem. Pelo contrário, é deixar o ser humano para tomar decisões estratégicas, para poder pensar da melhor forma para aquilo que ele foi qualificado. Então, muitas das vezes ele tem um repertório legal, mas fica engessado por ter que ficar fazendo, né, atividades manuais, repetitivas e todos esses pontos que, em algum momento, né, a gente despreza até a inteligência humana por não ver essas possibilidades. A ideia é que a inteligência artificial ela venha para empoderar
humano e torná-lo cada vez mais eficiente. É fazer, através do AI, super-humanos, né? Então, exatamente. É muito interessante isso. A gente está utilizando um trial da ferramenta de vocês para um SDR automático. Achei super interessante, porque quando o lead chega, a gente teria ali uma pessoa ligando para qualificar, e agora a gente está testando com vocês uma pequena ferramenta que traz ali tudo isso e já joga ali para o closer um agendamento automático. Então, é algo que... Olha o quanto de coisa que você consegue otimizar, né? Às vezes, o empresário que não conseguia atender, mas ele precisa daquela demanda, mas talvez um telefone, um contato humano ali não cabia, mas quero, é isso, que dia que está disponível, e aí você vai criando a jornada das empresas e dos consumidores de forma bem mais alinhadas, né? Com certeza. E numa comunicação que ela é assíncrona, ou seja, ela segue o tempo do usuário, ela não precisa... É diferente do paradigma anterior, onde a gente precisa ali estar 100% focado naquele atendimento, porque senão, se você não responder na hora, ele vai fechar e vai ter que recomeçar do zero. Na verdade, esse é um grande diferencial, né, dessas plataformas que permitem que você fale no seu tempo, faça o agendamento de um exame, por exemplo, em 5 horas. Você não precisa estar ali entre uma reunião e outra, você vai, responde, mas você espera da mesma forma que a plataforma te responda na hora. Então, trazer esse tipo de comodidade são diferenciais que esse tipo de estratégia alavanca em relação a meios tradicionais de comunicação. Exatamente. Cadu, você até comentou que o M&A está no DNA aí, né, da origem da Blip, através dos fundadores, e que vocês passaram por 2 aquisições recentes, né? E é uma pergunta que a gente sempre recebe dos nossos clientes, no sentido de, mas se a pessoa é tão grande, por que ele vai me comprar? E eu queria que você agora, que está do outro lado da cadeira, com o cheque, com as suas teses de investimento, analisando ali inúmeros negócios, o porquê então que isso tem ficado cada vez mais prático, cada vez mais usual, buscar aí soluções prontas para poder não só agilizar, mas como até minimizar erros. Então, do outro lado da mesa, por que esse M&A ele vai acontecer? Com certeza. A gente passou por 2 M&As, como você bem falou. A gente adquiriu a Stiling, né, em fevereiro de 22. A Stiling é uma plataforma de social media listening, então basicamente ela consegue entender tudo que é trafegado em mídias sociais, classificar, segmentar e entregar uma análise em tempo real, né, para as marcas do que está sendo falado em relação a determinado termo que essa marca queira entender, trazendo insights. Por exemplo, uma marca de moda. O usuário utiliza muito no Instagram a palavra verão. A marca, essa plataforma consegue fazer uma análise de interação mesmo? Ela faz uma análise de interação do que está sendo falado em relação àquela marca e trazer insights para essa marca em relação a se o que está sendo falado para uma determinada campanha, por exemplo, é positivo ou não. Eu vou te dar um exemplo clássico, porque o diferencial é que isso tudo acontece em tempo real, né? A gente tem o módulo da Stiling aplicado, por exemplo, em diversos reality shows. E à medida que que essa plataforma consegue ir vendo tudo que está sendo postado em relação àquele reality show, ela consegue já trazer e antecipar até resultados, né? De quem vai sair, esse tipo de coisa. Então, é de fato uma plataforma poderosa e que, por conseguir entender e classificar dados desestruturados, que no fim do dia é o que está sendo postado em redes sociais, a gente, aplicando isso para dentro do nosso dataset, né, do que é conversado entre uma marca e um cliente, a gente consegue ofertar a melhor segmentação e trazer os melhores insights para aquela marca em relação ao que está sendo trafegado no contato inteligente dela. Então, isso é bastante poderoso, traz insights super ricos. Um asset também que a gente buscava nessa aquisição e que eu posso te dizer aqui que também foi uma pitada de sorte, era o time de inteligência artificial que eles tinham, que era o melhor time de inteligência artificial do Brasil, e hoje esse time orgulhosamente faz parte da Blip. Como eu te falei, a aquisição se deu em fevereiro. Em novembro
surgiu o ChatGPT e a gente tinha um time super preparado para integrar novamente, desenvolver tudo que hoje a gente vem entregando em termos de inteligência artificial para o mercado. Então, hoje a gente tem, como eu te falei, o Copilot, a gente tem os AI Agents, né, que é o Gen AI assumindo a conversa de forma autônoma, tudo isso como entregável desse time de AI que faz um trabalho enorme, e a gente se beneficiou muito disso também nessa aquisição. Hoje, para você ter ideia, a gente tem umas 25 pessoas em média nesse time, 10 ou mais são PhDs ou mestre em algum campo da inteligência artificial, e é um time muito ligado também à academia. Então, é super rico para a gente ter gente desse porte, desse calibre, fazendo parte também do nosso ecossistema. Então, aqui eu te trouxe dois assets, né, que estavam nessa tese em específico, dessa aquisição. Em dezembro de 23, a gente fez a aquisição da GooseChat, que é uma empresa mexicana, né, com presença também na Europa, em Madrid especificamente, que acelerou a nossa expansão internacional, né? A Blip, em determinado momento, entendeu que podia levar tudo isso que a gente já tem no mercado brasileiro para outros mercados que também estão em franca expansão, alguns anos atrás do Brasil, é claro, mas vivendo o que a gente viveu há 2, 3 anos atrás e com um potencial de crescimento enorme. Então, a gente avaliou algumas empresas, essa era uma das que, enfim, tinha um time super qualificado, presente já em 2 continentes, que nos levou a ter presença já em 3 continentes. E hoje a gente tem um time de 60 pessoas no México, mas 40 pessoas na Europa, também regiões que estão em franco crescimento, como eu te falei. Então, aqui a gente buscava uma aceleração, né, para a entrada nesse mercado, e um time que tem todo o conhecimento local do mercado, sabe vender, entende as nuances, também. Fala a língua, a gente com certeza se beneficia muito. E isso é o interessante do M&A, porque o crescimento inorgânico, que hoje o M&A é uma grande estratégia para você crescer. Então, você traz um exemplo super legal. Eu estou com 170 milhões de dólares em caixa, então eu tenho um recurso de dinheiro muito expressivo, mas o dinheiro por dinheiro, às vezes, ele não consegue entregar aquilo que a empresa precise, e é esse o movimento que o M&A traz, né? Ir completando ali o quebra-cabeça do mapa estratégico que a empresa quer, né, entregar para a sua visão de longo prazo. E a aquisição, sem dúvida nenhuma, é um meio bem interessante. E, consequentemente, são empresas muito menores do que a Blip, até para fazer sentido nessa integração. Cadu, me traz aqui, você falou uma coisa muito interessante. Estávamos analisando vários negócios e escolheram esses 2. Eu queria que você agora trouxesse até para os nossos ouvintes, né, que usam o podcast para se educar, o que você vai olhar como uma pessoa que é o investidor, que está com cheque, está com uma tese, mas se eu te trago 2 empresas semelhantes com soluções, por que você tende a escolher entre uma e outra? Quais são esses critérios aí que são levados a sério, se a gente precisa se preparar cada vez mais? Perfeito. A gente tem alguns critérios pré-estabelecidos na nossa tese, mas é claro que a gente aqui tem alguns fatores também subjetivos e mais qualitativos que a gente leva em conta, né? Então, a própria sinergia, desde né? a primeira conversa, mesa, assim, na sinergia, entendendo principalmente a visão dos fundadores. Eu acho que isso tem que estar muito alinhado. Então, é algo que sempre, né, nas conversas a gente faz questão de estabelecer essas conexões desde o início para entender se a gente tem uma visão alinhada. E esse é o ponto de partida de tudo. A partir daí, se isso está alinhado, aí a gente começa obviamente, a depender da tese, a explorar critérios específicos de determinada tese. Então, te trazendo exemplos, como eu falei, a Blip é uma plataforma que entrega estratégia conversacional em canais de mensageria avançada, como WhatsApp, Instagram, entre outros. Hoje existem players que são omnichannel, né, que tem hoje e-mail, SMS, WhatsApp como mais um deles, que são chamados de CPaaS players, né? Esses players a gente, óbvio, a depender do mercado, a gente com certeza vai considerar, mas um mercado mais tradicional, a gente quer
focar no mercado desse novo paradigma Sim. de estratégia conversacional avançada. E hoje, se a gente parar para pensar, é inimaginável, né? Pensar a vida sem um WhatsApp, que você conversa tanto com a sua família, quanto uma aquisição de alguma coisa, quanto uma dúvida. Tudo isso hoje gira em torno dessa plataforma e ela sim é o alvo, né? Então, imagina essa nova geração que já nasce com essa ferramenta em mãos, não consegue pensar em e-mail, em alguém te ligar, tanto que são canais que cada vez menos, né, têm perdido eficiência, até níveis de conversão de abertura de um e-mail marketing, por exemplo, é 0,1%, já uma resposta de WhatsApp é 70%. Exatamente. Então, por isso que a gente diz que a presença de uma marca no WhatsApp é um ativo digital dela, né? Porque ela está ali na forma de um contato na plataforma, né? No caso no Brasil, no WhatsApp, junto com contatos ali que um usuário tem com um familiar, com um amigo. Então, é muito rico, porque eu estou a todo tempo, né, estabelecendo essas conversas, vendo o que a marca está falando. Eu vou com certeza abrir essa mensagem. Então, o próprio WhatsApp ele preza muito pela saúde do canal. Então, tem vários critérios do que pode ser trafegado ali ou não. Templates pré-estabelecidos que eles precisam aprovar. Então, eles prezam muito, né, para que esse canal não se torne, por exemplo, um canal de spam e sim seja uma interação bidirecional, né, assim como a gente tem com familiares e amigos. Sensacional. Me fala hoje, quais são assim, os grandes desafios que você vê, Cadu, na prática do M&A? Então, acredito que as estratégias de longo prazo da Blip, até por já ter todo esse volume de pessoas e buscar agora outros países, como você mesmo disse, então vão ter talvez outras empresas ao longo do caminho que faça sentido, né, para vocês olharem e posteriormente adquirirem. Então, eu tenho duas perguntas. Uma, quais são os desafios de você escolher uma empresa ou escolher o momento de entrar naquele setor, sabendo então que a tecnologia é muito vasta, né? Tem várias soluções que possam ser agregadas hoje a essa grande plataforma que a Blip se tornou. E o segundo ponto é, o que vocês esperam, né, de estratégia de longo prazo para a Blip? Qual que é o grande sonho, né? Perfeito. O grande... Excelente pergunta. Bom, dentro do mercado com tanta oportunidade, eu diria que o desafio aqui, ele é um desafio bom, que é pensar em qual tese eu priorizo dentro de tanta oportunidade ao mesmo tempo. Exatamente. Porque, no fim, M&A é time consuming, né? A gente, de fato, leva um tempo para analisar, enfim, você sabe... Viu, gente? Foi ele que falou. Ele que está falando que é um processo demorado, então pode esperar 1 ano para acontecer. Exatamente. Então, a primeira coisa, né? Até falando agora para quem quer vender uma empresa, espere no mínimo 1 ano, não é algo rápido, porque tem vários critérios, variáveis. E você, como comprador de empresa, investidor, você não está olhando um negócio. Exatamente. Você está olhando várias coisas, inclusive olhando para o seu negócio. Então, perfeito. Um trade-off que tem que acontecer ali a todo tempo. Pode ser que eu comecei buscando uma plataforma que era IA, mas de repente, no meio do caminho, eu vou para uma plataforma de voz. Porque já trouxe ali um outro insight, um elemento externo ou interno que estimulou aquela tomada de decisão. Exatamente isso. A gente tem um olhar para dentro de casa, de pensar em sinergia, como isso se conecta, como a gente pode usar eventualmente esse asset ao nosso favor. Então, existe sim um trabalho árduo aqui e que a gente precisa passar, além de avaliar vários ativos ao mesmo tempo, enfim, fazer análises diversas. E isso, como consome tempo, precisa ser algo muito bem pensado para que a gente priorize, né, o que de fato vai nos alavancar, vai nos trazer resultado mais rápido. Então, acho que em termos de desafio, eu diria que esse é o principal. E trazendo aqui um pouco da perspectiva do que a gente espera para o futuro, a Blip é uma empresa que se estruturou muito, né? Como eu te falei, saímos de 200 para 1.500 pessoas, e a gente sim enxerga aqui a oportunidade da gente abrir capital num período aí de talvez em 2 anos, não depende da gente, existe uma janela a se abrir, aqui a gente quer estar preparado para que quando essa janela abrir, a gente poder listar a companhia. E cada vez mais está bem posicionado, conquistando outros mercados e trazendo ativos que
tem um viés de complementação de escopo também ao que a gente faz, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, oportunidades dentro de pagamentos. Imagina, todo isso já acontece hoje, né? O primeiro cliente, a primeira empresa no mundo, né, a fazer um pagamento dentro do WhatsApp via Pix é um cliente Blip. Foi apresentado, inclusive, num evento global da Meta recente. E a gente quer estar aqui cada vez mais... E é uma ferramenta pouco explorada, né? É uma ferramenta ótima que daqui a pouco ela vai ter um nível de tração tão rápido quanto a própria comunicação do WhatsApp. Com certeza. E o Banco Central tem uma agenda, né, de conseguir implementar cada vez mais soluções inovadoras dentro do próprio Pix. E a gente quer, enfim, poder permitir que um usuário faça um pagamento sem ter a necessidade de passar ali no banco e se autenticar, porque no fim a gente tem já as ferramentas de autenticação. Então, a gente quer estar super bem posicionado em várias frentes. Payments é uma delas, AI é uma segunda, e como eu te falei, né, marketing, o conversational marketing é uma frente que a gente coloca uma super energia para desenvolver internamente, mas a gente também explora ativos aqui que podem nos alavancar também nessa terceira avenida. Então, nos próximos 5 anos, a gente pode esperar talvez um dos maiores ecossistemas do mundo com relação a esse novo perfil de comunicação que não só tem se prevalecido, mas amadurecido e profissionalizado cada vez mais. Com certeza. A Blip já é um ecossistema super relevante com tudo que oferece no portfólio de produto, mas também em relação às parcerias que tem. Hoje a gente tem mais de 100 parceiros certificados na plataforma Blip, entregando, né, soluções conversacionais para os nossos clientes via serviços. A gente tem uma super boa relação com Meta, Google, Microsoft. Então, hoje a Blip já faz parte de um grande ecossistema. E a ideia é que esse ecossistema só cresça. Exatamente. Nossa, é um caminho certo, irreversível. E ajudando cada vez mais a colocar o ser humano, acho que, no lugar dele de pensamento e deixando essas coisas que uma máquina pode pensar e ajudar a ser cada vez mais eficiente. Mas sensacional. A Blip é um grande case, né, de empresas de sucesso aqui em Minas. Então, a gente tem algumas empresas que se destacam, e quando a gente tem aqui a Blip para poder mostrar que apenas um começo, é algo muito nobre, né, de ver a visão empreendedora de um mineiro, né, de uma pessoa que quer fazer história através de poucos recursos, mas com uma visão arrojada, olhando sempre para o futuro e vendo mais o que o mercado está dizendo do que o empreendedor quer fazer. Que eu acho que essa, sem dúvida nenhuma, é a grande diferença de empresas que constroem valor e de empresas que vão se perdendo ali ao longo do caminho, que querem fazer aquilo que eles desejam, mas esquece de olhar ali para onde que importa, que é o mercado, as movimentações, as tendências, e tudo isso aí somado dá uma explosão, né? Um potencial muito grande quanto a tudo. Perfeito. A gente tem muito orgulho, né, em estar na vanguarda dessa tecnologia e saber que ainda tudo que eu falei aqui é só 1% e tem muita coisa para acontecer ainda. A gente tem uma perspectiva aí de longo prazo assim, fantástica. Então, de fato um orgulho aqui, né, ter uma empresa mineira que tem se mostrado para o mundo, gigante, né? Uma gigante na tecnologia. Mas ótimo. Cadu, aonde que a gente encontra a Blip? Coloca aqui qual que é o site de vocês, se algum cliente, né, queira fazer ali um diagnóstico para entender se está no momento de ter uma plataforma como essa, representando aí a marca junto com seus clientes, como que a gente consegue contactar vocês? O site é muito simples, é blip.ai. E vocês também podem nos encontrar também nas redes sociais, Blip AI. Blip AI é IA, viu, gente? AI. AI. Porque a Baikô também a gente tem que traduzir, que o pessoal fala, Baikô bacon, baigon. Aí a gente tem que falar, não, é buy de compra e code company. Mas... É isso aí. Eu também me coloco à disposição. Podemos deixar meu LinkedIn aqui também. Por favor. A gente estou super à disposição para conversar e poder direcionar também qualquer pedido para quem for dentro da Blip. O seu LinkedIn é? Carlos Eduardo Vilaça Alves. Carlos Eduardo Vilaça Alves. Vilaça Alves. LinkedIn também é outra plataforma muito expressiva para o nosso mercado de M&A, que é onde que
a gente consegue se conectar a pessoas como você, que são investidores, são pessoas que estão ali como líderes de M&A, sabendo as estratégias que as grandes empresas estão por trás. Então, é muito interessante, né, a gente ter esse ecossistema bem amplo. Cadu, antes da gente terminar, quero te fazer um desafio. São 3 perguntas rápidas, a gente chama de bate-bola. É só para a gente conhecer um pouco mais do Cadu, não só esse brilhantismo profissional, essa visão que você está ajudando a concretizar através do M&A, que é um trabalho árduo, a gente que está ali fazendo sabe como que é difícil falar que comprou, que vendeu uma empresa. Mas só para a gente entender um pouco de você. Me fale então como que você descreveria a sua jornada hoje, né? Então, você estava me contando antes, né, da gente começar o programa que, mesmo sendo um administrador, você passou por várias coisas, mas o M&A é algo muito especial. E como que você, então, descreveria hoje ter a oportunidade de estar estrategicamente mudando, né, sonhos, mudando empresas e dando oportunidades para empreendedores crescerem através de uma compra de empresa? Legal. Bom, minha trajetória, como eu te falei, passei por várias áreas em diversas indústrias, majoritariamente em áreas de estratégia, e agora, né, poder atuar com M&A, que é algo que, desde o meu primeiro contato, que não foi na Blip, eu, enfim, fiquei encantado. Apaixona, né? E acho que eu diria que essa trajetória é fruto aí de muito estudo, de muita dedicação, de abdicar também de muita coisa, porque é uma jornada árdua. A gente tem um time enxuto, mas que trabalha pra caramba, avaliando todas as oportunidades que a gente tem. Então, é uma jornada de muito aprendizado e estudo. E resiliência, talvez. Eu vejo, né? Eu estou no M&A há 15 anos, eu falo, gente, como que tem anos muito bons, anos ruins para o M&A, mas sempre ali comprando histórias de empreendedores, vendo visões de vocês de crescimento, como que o nosso papel de unir essas pontas ele é fundamental para o mercado, né? Eu já ouvi falar que a sigla de M&A, na verdade, é Misery and Agony. Isso, miséria e agonia. O pessoal acha que é simples, mas são várias coisas que não dependem só da nossa vontade. Com mas certeza. Eu acho que o que a gente está trazendo aqui é justamente isso, consciência para o empreendedor, que uma empresa, né, mineira hoje conseguiu buscar cheques milionários e estão aí na vanguarda, sendo empresas, né, reconhecidas globalmente. Então, depende muito, né, do que o empresário vê, de como que ele se projeta para que isso aconteça. E, óbvio, né, histórias de sucesso tem um M&A no meio, tanto em comprando empresas, quanto em vendendo participação, chamando fundos maiores para poder enaltecer aí o projeto. Qual que foi a sua maior conquista hoje como uma pessoa que está no mundo de M&A? Acho que uma conquista minha é poder fazer parte de um time de M&A aí, não tendo formação desde o início da minha carreira na área, e ter a oportunidade, né, de poder liderar um time de M&A aqui na Blip, que é uma empresa ativa, né, comprando já 2 empresas no histórico recente, com perspectiva de fazer mais várias aquisições. Eu acho que essa, para mim, já é uma grande conquista, né? Poder fazer parte desse time, que é um time incrível, super qualificado. Exatamente. E comprar uma empresa, por incrível que pareça, não é tão simples como as pessoas imaginam, né? Não Eles têm uns critérios imensos ali, várias discussões em comitês, conselhos, para poder aprovar aquilo, costura de um lado, de outro, para poder ficar algo sustentável por longo prazo aí para as partes que estão entrando. A gente tem que ter certeza da decisão que a gente está tomando. Da expectativa, né, que o empreendedor às vezes cria, achando que agora eu paro de trabalhar porque recebi investimento. Pelo contrário, estamos criando algo Só o início. Exatamente, é o começo. Exato. Agora é arregaçar a manga que vai vir mais coisa mesmo. Com certeza. E a última pergunta para a gente fechar, Cadu, me fala um sonho que você ainda quer realizar. Pessoalmente falando, acho que é me tornar pai, né? Eu tenho esse sonho, espero poder realizá-lo em breve, e profissionalmente, acho que profissionalmente poder tocar o sino do IPO lá da Blip na Nasdaq ou, enfim, onde quer que seja nos Estados Unidos. Se tudo der certo, antes de 2030, com certeza mais uma empresa brasileira aí se destacando, né, como já está sendo feito. É isso aí.
Cadu, queria te agradecer muito pelo tempo, pelos insights que você trouxe, por essa visão mesmo, né, das dificuldades do M&A, mas as oportunidades que são colocadas. Eu acho que um ponto também muito importante é como que as estratégias são criadas e precisam ser executadas para que a empresa consiga entregar para o mercado aquilo que ela espera e, consequentemente, sendo retroalimentado com investidores, compradores, e esse sonho grande. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo comer um pão de queijo e gravar conosco aqui no ByCast. É muito rico ter pessoas do seu calibre aqui, porque inspiram, né, pessoas a ver que tem, do outro lado da mesa, grupos se preparando com equipes de M&A para poder comprar empresas, como você mesmo disse, empresas locais, empresas com 20 funcionários e que hoje já tem ali uma representatividade muito grande dentro de um projeto que já é expressivo como a Blip. Isso vai desmistificando ainda mais o nosso mercado. Eu que agradeço o convite, Rafa. Foi um prazer estar aqui. Sigo à disposição sempre que precisar, só chamar. Maravilha. Gostaram desse episódio, pessoal? Então, quer saber mais? É só você clicar aqui, conhecer o site da Blip, faz um diagnóstico e ver como melhorar ainda mais sua comunicação, suas vendas, a sua atração. E até o próximo ByCast. Até mais, pessoal!